Vamos iniciar? Vamos lá. Bem, boa tarde a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas. Em nome da direção da FAUBAI, gostaria de saudar a todos para mais uma quarta-feira virtual, né? A gente está chamando aí as quartas virtuais, que é uma iniciativa da FAUBAI, que tem se constituído como um espaço de diálogo, de compartilhamento e de debate sobre a internacionalização do ensino superior em seus diversos aspectos. Sou Maria Leonor Maia, sou presidente da FAUBAI. A FAUBAI é a Associação Brasileira de Educação Internacional, para quem não conhece, né, bem-vindos né, à nossa quarta virtual a todos. A FAUBAI tem como uma de suas missões a promoção da internacionalização do ensino superior no Brasil. Temos 220 associados de todas as regiões do Brasil e também dos três setores, né, de instituições do ensino superior, público, privado, comunitário e não governamental. Bem, essa é a nossa terceira sessão sobre mobilidade virtual, intercâmbio virtual, né, nessa série, nessa iniciativa das quartas virtuais sobre mobilidade virtual, e essa tratará especificamente de três experiências de implantação do BRAVE, o Brazilian Virtual Exchange, que é um programa e que tem garantido a UFPE e o Centro Paula Souza. Então, a gente poderia se perguntar, né, por que o primeiro seminário foram essas três que apresentaram a internacionalização em casa via os intercâmbios virtuais, porque essas três vêm aprofundar um pouco mais essas experiências, exatamente porque, dentre as nossas associadas, essas foram as três instituições que já iniciaram pré-Covid essas iniciativas. Então, por isso, a razão de estarmos aqui trazendo essas três iniciativas para compartilharmos as boas práticas, né, e também para dirimir um pouco das dúvidas, minimizar um pouco das nossas questões sobre o assunto. Vocês estão vendo aí na tela que essa é a nossa terceira sessão, na primeira sobre internacionalização em casa via intercâmbios virtuais, a segunda o Virtual Exchange in Global Learning, que foi na quarta passada, essa é de hoje, né, que é sobre as experiências na UFPE, Unesp e CPS, desculpa, com foco em dois aspectos. Um é sobre o papel da coordenação, do coordenador ou da coordenadora na mobilidade virtual, e o segundo, a gente trouxe um olhar de um professor, né, ou professora de cada uma dessas instituições que desenvolveram essas disciplinas com conteúdo BRAVE. E o da próxima semana, que eu já convido a todos a também participarem, é sobre os centros internacionais que já trabalham com Virtual Exchange e que nos apoiaram nas nossas iniciativas lá no princípio. Então, eles também vão poder falar um pouco e compartilhar com a gente sobre essa experiência. Gostaria de agradecer em nome da diretoria, né, aos participantes de hoje pela disponibilidade, nominalmente a professora Ana Cecília Vieira da Nóbrega e o professor Fábio Barbosa de Souza, da UFPE, ao professor Oswaldo Sussi, ao professor Carlos Augusto Amaral Moreira, do Centro Paula Souza, e Ana Cristina Biondo Salomão e o professor Odair José Garcia de Almeida, da Unesp, né, para que aqui compartilhando a experiência concreta deles, né, como coordenadores e como professores do BRAVE nas suas instituições. Agradeço a José Celso Freire Júnior pela organização dessa série, pela abertura, inclusive, dessas quartas virtuais, e a Renê Zickman, nossa diretora executiva, pela mediação dessas sessões. Por fim, eu gostaria de convocar, né, a todos vocês para que visitem o nosso site, tanto para aqueles que desejam se associar à FAUBAI, como para aqueles que desejam ver, né, e rever, quem não teve a chance, os programas anteriores e também as iniciativas que a FAUBAI tem desenvolvido, não só nesse período, mas que desenvolve como associação.
Eu desejo a todos, então, uma proveitosa tarde de quarta-feira. Vamos em frente. Obrigada. Boa tarde a todas, obrigada. Nossa presidente, Maria Leonor Maia, a nona. Talvez, Celso, próximo, por favor. A gente vai... enfim, aqui são algumas orientações gerais para os participantes. Vocês enviar perguntas, mas elas precisam ser enviadas pela área de perguntas, Q&A, que vocês podem encontrar ali no rodapé da tela que vocês estão visualizando. Dependendo do número de perguntas, nós talvez tenhamos que fazer uma seleção, mas com o compromisso de encaminhar as perguntas a todos os participantes, os palestrantes, para que depois eles possam também respondê-las. E, mais uma vez, reforçando de que tanto essa apresentação como a gravação de todo o webinário estarão disponibilizadas no site da FAUBA, e aí eu aproveito para já convidar, como a nona acaba de dizer, os 2 primeiros webinários da série disponíveis no site da FAUBA, tanto as apresentações como a própria gravação do webinário. Por favor. Ao final desse webinário, esperamos que os conceitos sobre intercâmbio virtual possam agora já bem aprofundados, também abordagens utilizadas na oferta de disciplinas com componentes de intercâmbio virtual e, evidentemente, exemplos de boas práticas para a implementação de programas institucionais similares ou... Antes de passar a palavra para a Ana Cristina e para o Oswaldo, já vou fazer talvez uma pequena apresentação. Celso, se pudesse voltar para aquele lá do programa, por favor. E aí todo mundo vê a carinha de todos que virão na sequência. Nossa, era o primeiro. Desculpa, Celso, muito obrigada. Pela Universidade Federal, Ana Cecília Vieira Nóbrega, que é coordenadora do programa BRAVE, na UFPE, e professora do Núcleo de Tecnologia, da área de Engenharia, do Centro Acadêmico do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco, que está falando diretamente de Caruaru. Essa é uma terra especialmente importante na cultura brasileira. Fábio Barbosa de Souza, professor associado do Departamento de Prótese e Cirurgia Bucofacial, Centro de Ciências da Saúde, também da Federal de Pernambuco. Então, é importante, eu vou talvez dar uma interrompida para ir para a agenda. Depois dessa apresentação geral, a Ana e o Oswaldo vão retomar um pouco a questão mesmo do conceito de intercâmbio virtual, o que é um intercâmbio virtual. Depois a gente vai para os exemplos do programa BRAVE nas 3 instituições. E já lembrando, como a nona disse, o papel da coordenação, que, como nós conversávamos numa reunião preparatória desse webinário, reúne as condições para fazer acontecer. E os professores responsáveis por disciplinas que são aí, efetivamente, como o programa acontece. Vocês poderão ver que são diferentes áreas de conhecimento e disciplinas, tanto de graduação como de pós-graduação. Na sequência, representando a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, Ana Cristina Biondo Salomão é coordenadora do BRAVE na Unesp, e professora da Faculdade de Ciências e Letras do campus de Araraquara, da Unidade de Araraquara, e está nos falando diretamente de Bauru. Odair José Garcia de Almeida, professor do Instituto de Biociências, campus do Litoral Paulista, da Unesp, que fica em São Vicente, mas o Odair está nos falando da Praia Grande, que é tudo ali no litoral santista, terra também especial, especialmente para quem gosta de futebol também. Centro Paula Souza, está representado pelo Oswaldo Succhi, coordenador de programa de projetos colaborativos internacionais, a unidade de ensino superior de graduação, e também professor da Faculdade de Tecnologia de Americana, da FATEC, e que está nos falando de Paulínia, também interior de São Paulo. Carlos Augusto Amaral Moreira, professor de gestão empresarial da FATEC Americana, que nos fala de Campinas.
Então, agora eu acho que a gente pode passar a palavra para a Ana e para o Oswaldo. Por favor, Celso, você avança aqueles slides até chegar. Muito obrigada. É o próximo. Bom, boa tarde. Gostaria de... Obrigada, Renê. Obrigada pela apresentação. Eu gostaria de agradecer a FAUBAI pelo convite novamente para participar desse webinário. Já participei do primeiro e agora a gente vem trazer especialmente a contribuição, né, que a gente teve, que a gente tem da Unesp, a experiência da Unesp. Mas antes da gente começar com as experiências, como a Renê já disse, eu e os Oswaldo vamos relembrar o conceito de intercâmbio virtual. E acho que essa figura é bem representativa, né, do que é o intercâmbio virtual. E a gente vai falar um pouquinho também da diferença entre intercâmbio virtual e mobilidade virtual. Primeiro, vamos lembrar do nome BRAVE, né? BRAVE, Brazilian Virtual Exchange. Então, a tradução para Virtual Exchange, nesse conceito que a gente está trabalhando dentro do BRAVE, é intercâmbio virtual, porque a ideia é esse intercâmbio entre professores e seus respectivos alunos, né? A ideia de colaboração internacional acadêmica ao longo dos tempos sempre se calcula mais nos professores em colaboração para pesquisa, né? E agora a ideia do intercâmbio virtual é você adicionar os alunos desses professores nessa relação, né? Então, um professor aqui no Brasil com seus respectivos alunos e um professor no exterior com seus respectivos alunos vão realizar atividades dentro de suas disciplinas, as disciplinas que já acontecem em suas instituições, que podem ser disciplinas parecidas, disciplinas afins, né? Então, essa é a ideia de colaboração, de atividades que vão ser realizadas pela internet. O que é diferente de mobilidade virtual? Principalmente agora, nesse momento da pandemia, do Covid, um outro conceito, esses dois conceitos têm que ser bem separados, né? Porque mobilidade virtual significa, atualmente, um aluno fazer uma disciplina em uma outra instituição e aproveitar esse crédito na instituição dele. Não é o caso do intercâmbio virtual. O intercâmbio virtual é um intercâmbio de ideias entre alunos que é organizado por dois professores em duas disciplinas diferentes que são combinadas justamente para isso. E agora eu vou passar a palavra para o Oswaldo para ele dar uma ideia mais concreta sobre como funciona o intercâmbio virtual. Oswaldo está sem som, seu microfone. Oswaldo, eu não estou escutando. Vocês estão escutando? Não. Não? Oswaldo, acho que você não ligou. Agora vai, agora foi. Aí, desculpa aqui. Um problema atrás do teclado aqui. Então, eu gostaria de agradecer aos organizadores da FAUBAI, os colegas da Unesp e da Federal de Pernambuco, por esse segundo convite, né? É sempre um prazer. Antes de eu iniciar a explicar um pouco o intercâmbio virtual, eu gostaria de ressaltar o caráter de companheirismo que nós temos. Nós temos aqui três grandes instituições, nós três fazendo o Brave, fazendo o COIL, fazendo Virtual Exchange, fazendo projetos colaborativos internacionais e numa interação e numa integração muito boa. Então, da mesma forma que nós convidamos as pessoas a participarem da FAUBAI, a gente sempre convida a participar dos intercâmbios virtuais, porque não vou dizer que é um clube restrito, mas é um grupo de pessoas muito legais a se trabalhar. Bom, inicialmente, o que é importante para a gente? Ao se fazer um intercâmbio virtual, você precisa de um parceiro. Esse parceiro internacional pode ser obtido através dos contatos do seu coordenador local ou de redes de intercâmbio virtual que nós temos no mundo. Então, você precisa do parceiro. Com o seu parceiro, o professor da sua instituição e o parceiro internacional, vocês buscam orquestrar um conjunto de atividades, tarefas, projetos, problemas, o que você quiser chamar aqui, para os seus alunos trabalharem. Então, ele é colaborativo na discussão com o parceiro internacional e vai ser colaborativo na resolução dessa situação com
alunos brasileiros trabalhando com os colegas internacionais. A duração, como já foi colocado, ele se encaixa normalmente dentro de uma disciplina e dependendo do tipo de calendário acadêmico que você tem no Brasil e no país com o qual você está fazendo intercâmbio virtual, vai de 4 a 10 semanas, tá? Os temas que são trabalhados dentro de um intercâmbio virtual, eu coloquei aqui disciplinas semelhantes, ou seria, eles são interdisciplinares. Por exemplo, se tem 2 professores de marketing, eles podem trabalhar alguma coisa do tipo estratégias de marketing em mercados internacionais. Então, analisar as estratégias de inserção de um produto no Brasil e nos Estados Unidos, no Brasil e na China, etc. Podem ser ações interdisciplinares, por exemplo, você ter um professor de Big Data trabalhando com uma pessoa que está acompanhando as temperaturas, a variação de temperaturas mundiais. Então, nesse caráter interdisciplinar, ou ainda podem ser assuntos de interesse mundial. Por exemplo, essa questão da pandemia está gerando vários intercâmbios virtuais entre as instituições, ou um outro assunto que tem gerado bastante são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que também são facilmente aplicáveis para a discussão entre as pessoas. As fases clássicas variam um pouquinho. Quando o professor Carlos mostrar o nosso exemplo da Centro Paula Souza, ele vai mostrar as fases um pouco mais refinadas, mas a fase clássica aqui é uma apresentação, os alunos se apresentam, conhecem um pouco das características locais, realizam os passos, as tarefas que foram propostas pelos alunos, pelos professores, e faz uma avaliação do resultado do projeto. Todo esse trabalho é feito de maneira síncrona ou assíncrona. Por quê? Quando você está fazendo parceria com o pessoal da Austrália, da China, do Japão, às vezes os horários não batem, os seus alunos estão trabalhando, não conseguem, então vale todo tipo de interação, síncrona ou assíncrona. Em termos de ferramentas tecnológicas, que é muito importante para a gente aqui, a gente classificou em 2 grandes grupos. Você precisa basicamente de uma ferramenta de comunicação, que pode ser Zoom, Skype, WhatsApp, dependendo do que é mais fácil para os seus alunos e para o seu parceiro. E você normalmente precisa de uma ferramenta que sirva de organização e repositório. Pode ser o Moodle, Blackboard, Facebook, Edmodo, Trello, o que servir para você fazer esse tipo de organização. Notem que essas ferramentas são ferramentas simples, disponíveis e gratuitas, com certas restrições, mas gratuitas. Agora eu vou devolver a palavra para a Ana Cristina, que vai fazer mais uma consideração aqui. Obrigada, Oswaldo. Então, essas questões que o Oswaldo colocou têm que ser levadas entre os 2 professores, em consideração entre os 2 professores, para que haja um planejamento conjunto, para que possa se encaixar na realidade dos 2, tanto em termos da ferramenta que cada um tem de disponibilidade, em termos de tempo, na questão da língua também que vai ser escolhida para a comunicação. A ideia é a gente pensar em um ambiente multilíngue, plurilíngue, mas pode-se escolher uma língua de comunicação, como o inglês, o espanhol, e aí isso vai depender de quem são esses professores, de quem são esses alunos e como eles fazem essas concessões, né, para chegar num acordo. E por que, então, fazer esse intercâmbio virtual? A ideia justamente é você, assim, eu acho que quando surgiu, né, o Brave em 2018, as pessoas até se perguntavam mais. Acho que hoje a gente já consegue olhar com uma outra perspectiva nesse momento de como a gente precisa, né, dessa comunicação intercultural. A comunicação intercultural, ela não é algo dado, algo fácil de acontecer, ela é um processo que precisa ser construído. E nada melhor do que a gente preparar os nossos alunos, então, para saírem para o mercado de trabalho, né, já com essas habilidades de comunicação intercultural.
E é uma ideia ótima para a nossa internacionalização em casa, né? Quando a gente começou com o Brave, a gente pensava nessa oportunidade de dar, de mais alunos poderem participar de uma experiência internacional, né, sem sair de suas casas, e hoje isso fica mais evidente devido às dificuldades de mobilidade que a gente tem, que a gente vai continuar tendo por um tempo. E justamente essas habilidades que a gente quer desenvolver nos nossos alunos e que a gente precisa de outras ferramentas que não só a sala de aula, né? Como a competência digital, porque a gente usa ferramentas da internet, então você já coloca isso em prática para o aluno. Eles já usam essas ferramentas, mas não necessariamente para trabalhar em conjunto com outros, né? Então, isso é algo que precisa também ser trabalhado nos cursos de graduação, nos cursos de pós-graduação. As habilidades de comunicação em língua estrangeira, o conhecimento de mídia, de trabalho em equipe, né? Trabalhar em equipe, todo mundo junto ali presencialmente, já é algo também que tem que ser desenvolvido, é um processo, uma construção de conhecimento entre as pessoas que trabalham em conjunto, e isso, em equipes na internet, também necessita de novas habilidades. E essa capacidade de interagir em um contexto cultural diversificado, que hoje está cada vez mais evidente com os times internacionais, empresas com pessoas trabalhando com pessoas em diferentes partes do mundo. Então, a gente acredita que o intercâmbio pode nos ajudar a criar, fomentar essas habilidades nos alunos. E agora, então, eu vou passar a palavra para a Ana Cecília e para o Fábio, para eles mostrarem um pouco da experiência da UFPE. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite da FAUBAI e parabenizo a todos os envolvidos. É um prazer dividir as experiências e os aprendizados, né, com a FATEC, com o CPS, né, o Centro Paulo Souza. Pode passar o próximo, por favor? A minha missão hoje aqui é compartilhar um pouco da perspectiva da coordenação, né, e as atividades que a coordenação tem feito dentro do plano de gestão do Brave UFPE. Foi um plano inicialmente pensado para 2 anos, tá, onde a gente teve aí atividades, como a Renê falou, o coordenador ele tem todo o apoio da gestão, mas ele tem que reunir as condições para fazer a coisa acontecer. E aí, como a gente está vendo, ele trabalha com parâmetros muito diversos, né? A gente tem o desafio, a conexão colaborativa, a empatia, a sustentabilidade do processo, né? E a gente está tendo que trabalhar sempre aí com pelo menos 5, 6 atores, né? A instituição, os gestores, os nossos docentes, os discentes, os demais setores apoiadores, quais sejam o pessoal do núcleo de línguas, da EAD, das ferramentas, do orçamento. Então, é uma gama de atividades e uma gama de atores envolvidos que tem que ser, como o professor Oswaldo colocou muito bem, orquestrados para que a gente consiga, né, rodar o modelo de gestão que a gente previu no início. Dentro da UFPE, 2 estratégias foram muito importantes no início, que a gente pensou juntos. Uma vez foi que os gestores da internacionalização e os gestores da graduação, né, já começaram a pensar juntos essa questão inicial no processo de desenvolvimento do Brave, né, participando junto dos eventos, dos seminários. E aí, quando foi nesse workshop, que foi promovido pelo UFPE, do professor, pelo UFPE e também, né, teve na Unesp, o professor Jean Mário Bessana, que vai estar no próximo webinar. Em novembro de 2017, foi o meu primeiro contato como coordenadora, então eu já entrei no processo desde o início, o que eu acho importante, porque a gente passa a entender desde as bases do processo. Eu tenho aí uma visão empática com todos vocês, porque eu me reporto a 2 anos atrás, quando eu estava entrando no processo, e que eu estava tentando entender toda a dinâmica, o desafio, a diversidade embutida no processo, né? Leva um tempo de amadurecimento para que isso aconteça. E aí, diante disso, eu vou trazer um pouquinho da minha visão do perfil do coordenador para orquestrar tudo isso. Eu tenho uma formação um pouco diferente, né, do professor Oswaldo e da professora Ana. Eu sou engenheira civil, trabalho com pesquisa na área de materiais cimentícios sustentáveis, e eu entendo hoje
né, um pouco mais amadurecida no sistema, que é interessante que uma pessoa que vá se propor a coordenar as atividades do Brave, ela seja uma pessoa que converse com os próprios propósitos do Brave. Então, que ela tenha a questão, ou que ela esteja disposta a desenvolver as habilidades. Então, a questão dos idiomas, de visão do mundo, a questão da interdisciplinaridade, metodologias ativas de ensino, né, engajamento comunitário, entre outras, porque, de certa forma, ela vai precisar caminhar nesses 5 atores, né, 6 atores considerando os parceiros externos, e ela vai precisar dar um apoio. Os docentes e os discentes vão precisar se sentir com apoiados, com suporte, né, com empatia nesse desafio. E também os gestores e as instituições, ela vai precisar se sentir apoiada do ponto de vista de receber os feedbacks do que está acontecendo, né, e dos impactos que você está conseguindo mensurar ali do novo na sua instituição. Então, dentro disso, a gente está trazendo vários exemplos, é um presente esse conjunto de webinários, né, já aí nas experiências do Brasil, porque vocês podem ter como inspiração, mas sempre adaptando e analisando as estratégias para o perfil institucional de cada um de vocês, ou seja, para as ferramentas que você tem de partida, né, para o seu perfil de partida, e aí podem fazer uma compilação e bolar a estratégia e o plano de gestão para cada uma das instituições. Vou passar aqui rapidamente, tá? Eu organizei numa linha do tempo para ficar mais fácil, mas pelo tempo não vou poder me deter muito, vou passar rapidamente mais ou menos como funcionou. Então, em 2017, eu entro como coordenadora e já entro com que atividades, tá? A UFPE organizou seu plano de gestão mais ou menos como um grupo piloto, um protótipo, onde ela iria analisar o cenário, e na sequência ela iria para a proposta de uma abordagem mais institucional a partir da elaboração de um edital. Esse grupo piloto, ele foi acompanhado de perto pela coordenação, ou seja, quem seria o grupo piloto, como seria, a parte de treinamento do grupo piloto e, né, dos gestores. Nós pensamos no treinamento pela celeridade do processo que a gente queria. A gente pensou num treinamento apoiado pelo centro de treinamento, que no caso foi o SUNY Coil Center, que também vai estar aqui na próxima semana. E aí a gente tem todo um trabalho da coordenação de acompanhar esse treinamento, de estar perto dos professores, para que a gente trabalhe em equipe, para que tudo flua como grupo, né? Já que a gente tinha aí um modelo de gestão de aceleramento de atividades. A gente também, como docente, como coordenador, está dentro aí de toda a proposta de marketing. Quando eu falo marketing, não é marketing só do projeto, mas marketing das disciplinas e dos cursos que estão sendo lançados para que os alunos possam se aliar. Quando, em 2018-2, a gente lança 2 disciplinas e a coordenação se volta para um total apoio desses docentes e discentes nessas disciplinas, entendimentos, primeiras falhas, né, avaliação do projeto. A gente estava sempre gerando questionários avaliativos de docentes e discentes em todo o processo. E em 2018, setembro de 2018, com apoio institucional e todas as metas discutidas estrategicamente com a gestão e com a nossa instituição, nós elaboramos, redigimos, lançamos, selecionamos e divulgamos o nosso primeiro edital institucional Brave. Próximo, por favor. Continuamos com as mesmas atividades de acompanhamento e treinamento, também com o SUNY Coil Center, emparelhamento, né, desses docentes. Quando foi em 2019-1, saímos com 13 cursos e tivemos uma necessidade, além do acompanhamento individual, gerar reuniões de planejamento e avaliação semestrais, já que a gente tinha um número maior de docentes trabalhando em time, e eles poderiam trocar experiências entre si. Tivemos 2 marcos interessantes já em 2019-1, lembra que a gente começou aí no final de 2017, né? A gente teve todas as disciplinas receberam o código IVE, né, do International Virtual Exchange. Então, foi um trabalho intenso da coordenação junto à PROACAD e suas instâncias, para que as disciplinas recebessem esse código IVE e fossem curricularizadas e já saíssem no currículo do aluno
como uma oportunidade de internacionalização e migramos todas as nossas disciplinas que tinham o módulo Brave para as salas de ambiente virtual de aprendizado da UFPE, para que a gente tivesse maior controle e maior senso de time, de organização das nossas disciplinas com o módulo Brave. Quando em 2019-2, nós tivemos 11 cursos lançados e já começamos outras ações do ponto de vista da coordenação com outro marco, que foi o apoio à gestão para a aprovação da Resolução 9 de 2019 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE, onde a gente trabalhou junto aos fóruns de coordenadores e as gestões superiores, os conselheiros, para que a gente tivesse a aprovação dessa resolução que regulamenta os cursos, né, com internacionalização no UFPE, as disciplinas internacionalizadas. Ainda tivemos o estímulo à publicação, que os nossos professores já tinham dados para publicar nesse momento, e aí viabilizamos, num esforço muito grande da coordenação, junto à parte do financeiro e junto à parte da gestão de pessoas, a ida e a visita dos parceiros desses professores. Para 2020, agora, a gente saiu com 9 cursos, temos um planejamento para o edital 2 que está no forno, revisitamos tudo e ajustamos alguns pontos, né? Precisamos sempre estar revisitando. Como performance das metas, né, desse projeto aí, que a gente pensou inicialmente piloto mais edital em 2 anos, a gente teve 400 discentes atendidos, 26 cursos executados, 3 países envolvidos, 10 visitas, os parceiros, 10 parceiros visitaram, né? 10 professores visitaram seus parceiros, uma delegação de 10 professores multinivecs, apresentando 5 experiências, e 2 em outras conferências, um capítulo de livro, um artigo em revista e um portfólio, que é esse aqui, que está na página, vai estar na página da FAUBAI, que vocês podem ver todas as experiências até 2019-2. Com isso, eu gostaria de fechar que a figura do coordenador ela é essencial para o processo, ela precisa realmente orquestrar toda essa diversidade, desafio, com uma forma empática, que ela consiga ter essa empatia, essa escuta altruísta com a sua equipe de professores, né? Nada começa 100% perfeito. Uma coisa interessante é que a gente não teve desistência, nenhum professor que começou o módulo Brave desistiu, todos complementaram. Eu aproveito para agradecer a todos os atores da UFPE envolvidos, estou à disposição por e-mail também, assim como os outros colegas, para tirar as dúvidas e conversarmos mais sobre o processo, né? Lembrando que é uma inspiração para você adaptar a realidade da sua instituição. Então, agradeço a todos, principalmente aos professores, como diz o professor Paulo Góes, we are brave. E, na sequência, então, eu convido o professor Fábio Souza a apresentar uma das experiências da UFPE em termos de disciplina. Obrigada. Obrigado, Ana Cecília, e obrigado ao FAUBAI pelo convite, obrigado a todos, e também boa tarde aos colegas aqui com os quais compartilho essa apresentação. O meu objetivo aqui é falar um pouco sobre a minha perspectiva enquanto docente ou enquanto professor, sobre a inserção de um projeto de intercâmbio virtual que funcionou na disciplina de sustentabilidade em odontologia, que é uma disciplina eletiva do curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco. Pode passar. A minha trajetória enquanto professor neste mundo do intercâmbio virtual, ele se iniciou em novembro de 2017, quando houve uma conferência promovida pela universidade que falava sobre aprendizagem internacional online colaborativa. Nesse momento, eu não sabia o que era, passei a conhecer e me apaixonei, busquei informações e, a partir daí, também comecei a buscar possíveis interações com professores do mundo todo na tentativa de introduzir essa estratégia nas minhas disciplinas, né? Foi quando, em setembro de 2018, a universidade lançou o edital do Brave, que foi um edital de apoio e direcionado para professores no sentido de que fossem inscritos projetos que fossem inseridos em disciplinas da universidade. E esse projeto ele deveria ter, então, como mote um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU,
E como a minha disciplina ela é biossegurança, ela é controle de riscos, se encaixou perfeitamente na questão da qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. O projeto foi aprovado e, a partir de dezembro de 2018, eu, então, enquanto professor, junto com parceiros pré-selecionados, entramos no COIL Academy, que foi um curso promovido pela SUNY, no qual tinha o objetivo de fazer com que esses professores parceiros construíssem o seu planejamento e a sua disciplina, e o resultado deste curso foi o lançamento do projeto de intercâmbio virtual em março de 2019. Pode passar, por favor? Então, desde dezembro até março de 2019, eu, enquanto professor, e com as minhas parceiras, trabalhamos, então, no planejamento até a criação, que é o que eu vou falar um pouquinho agora. O nosso projeto ele teve a participação de 3 países. Eu, enquanto instituição brasileira, na Universidade Federal de Pernambuco, com 13 estudantes, a professora Crista Rodrigues, na Monroe Community College, nos Estados Unidos, com 11 estudantes, e a professora Nisa Vahed, da Universidade de Tecnologia Urbana, na África do Sul, com 8 estudantes. Foi bem interessante, foi um desafio, porque inicialmente a proposta iria ser apenas com os Estados Unidos, mas surgiu a África do Sul e nós topamos esse desafio. E outra coisa interessante é que eram estudantes de níveis de formação diferentes. No Brasil, eram estudantes do curso de graduação em odontologia. Nos Estados Unidos, eram estudantes de nível técnico, em assistentes, que estavam estudando para serem assistentes odontológicos, enquanto na África do Sul era um curso de tecnólogos de laboratório em odontologia. Então, foram pessoas com formações diferentes dentro da odontologia que estavam ali para estudar sustentabilidade em odontologia. Nesse processo de planejamento, as reuniões que eu tive com as minhas parceiras, elas foram através do Skype, e que foi uma proposta excelente. Esses momentos síncronos foram através do Skype, funcionou super bem. Outras estratégias de comunicação foram através de e-mail e WhatsApp, muito mais pelo e-mail do que o WhatsApp. E esse foi um ponto que eu senti uma certa diferença cultural, porque eu iniciava as discussões em WhatsApp e elas sempre migravam para o e-mail, e aí eu percebi que as professoras não eram tão afeitas a utilizar o WhatsApp. E a gente tinha um problema que inicialmente era um problema, que é o fuso horário, uma vez que a gente tem uma diferença de 6 horas entre a África do Sul e Estados Unidos, por exemplo. Mas o que a gente pensava que era uma dificuldade não se tornou uma dificuldade, porque a gente conseguiu superar esse desafio. Obtivemos, então, a decisão de que utilizaríamos como um ambiente virtual o Moodle. Elas nunca tinham utilizado o Moodle e gostaram muito de utilizar como uma ferramenta, como um ambiente virtual de aprendizagem. E todo esse planejamento ocorreu de uma forma muito tranquila nesse período. O início ficou planejado, então, para março de 2019. Pode passar. E a disciplina em si, o projeto de intercâmbio, ele funcionou de março até maio de 2019, distribuído em 3 módulos. O primeiro módulo, ele foi um módulo de quebra de gelo, né, para que os alunos e os professores se conhecessem, onde foram trabalhados aspectos culturais, e cada estudante e professor teve que, então, produzir um vídeo seu, contando um pouco sobre seus aspectos culturais e sobre a origem do seu nome. Esse vídeo, então, foi postado no YouTube e em seguida, no ambiente virtual de aprendizagem, no Moodle. Após esses vídeos serem lançados e todo mundo ver e comentar os vídeos dos colegas e dos professores, esse módulo durou 1 semana e meia. O segundo módulo teve o objetivo, então, de treinar as pessoas para o trabalho em equipe, o trabalho colaborativo. Então, foram feitas algumas dinâmicas e também materiais trabalhados no ambiente de aprendizagem Moodle e complementado através do WhatsApp, porque os alunos eles tinham essa necessidade de uma comunicação mais rápida. E esse módulo durou 1 semana e meia também. O terceiro módulo aconteceu também Moodle e WhatsApp e durou 4 semanas, e ele foi basicamente o módulo em que os alunos trabalharam em cada uma das suas equipes. Os estudantes foram divididos em equipes, e cada equipe
foi responsável pelo desenvolvimento de um pôster virtual, um e-pôster, feito de forma colaborativa, online, sobre aspectos diferentes da odontologia sustentável, e esses pôsteres foram apresentados de maneira assíncrona. Então, toda a proposta foi feita de maneira assíncrona em função do fuso horário dos alunos e dos horários dos estudantes. Pode passar, por favor? Depois desse período de maio, quando a proposta de intercâmbio foi concluída, a disciplina de sustentabilidade continuou até junho, né? E aqui a gente tem um depoimento de alguns alunos. Foi uma das experiências mais diferentes da minha vida acadêmica. E as mudanças em mim já são perceptíveis. Respeito às diferentes culturas, aprendizado sobre trabalho em equipe e conhecimento de diferentes pessoas ao redor do mundo. Isso foi uma fala recorrente de todos os estudantes. Adicionalmente, os estudantes aqui, eles tiveram ainda uma proposta de criação de um perfil no Instagram, um perfil em inglês, onde foram publicados temas relacionados à odontologia sustentável, que foi o Green Dentistry Tips, e esse perfil ele foi o método de avaliação dos alunos aqui, então foi muito interessante. Além da disciplina em si, que foi proveitosa demais para todos os alunos e para mim como professor, em agosto de 2019 eu pude visitar a minha parceira na África do Sul e lá conheci todos os estudantes, fiz uma palestra sobre a interferência ou a influência das redes sociais, das mídias sociais sobre a aprendizagem. Além disso, nós desenvolvemos um resumo para apresentação em um congresso internacional e foram firmadas novas parcerias para disciplinas posteriores. Em novembro de 2019, então, um trabalho resultante da nossa experiência foi apresentado num congresso internacional de educação em Madrid, e também nós elaboramos um capítulo de livro que vai ser publicado agora em um livro de uma editora na África do Sul. Diante de tudo isso, que reflexões eu, enquanto professor, posso tirar? Posso dizer que foi uma experiência incrível, um desafio muito grande de testar novas estratégias. E a experiência das outras professoras foi um aspecto muito importante, uma vez que era a minha primeira vez que estava fazendo, e elas contribuíram bastante. E só foram aspectos positivos, não só da questão da aprendizagem, de métodos de aprendizagem, possibilidade de produção científica, conhecimento de outros professores e de fazer novas conexões. E principalmente para os estudantes que abriram a mente para uma nova percepção e para um jeito diferente de aprender, né? Essas são as minhas reflexões e a minha perspectiva enquanto docente na UFPE. Acho que eu passo a palavra, então, para o professor Oswaldo, não é isso? Não, na verdade é para mim. Para Anderson, desculpa. Imagina. A gente vai continuar, então, agora falando um pouco da experiência da Unesp. Eu vou falar como coordenadora, um pouco sobre o meu papel e sobre algumas das disciplinas que a gente desenvolveu. E aí vou passar a palavra para o Odair, para ele contar mais detalhes sobre como ele inseriu o GRAVE na disciplina dele. Então, algumas características do nosso programa na Unesp é a existência de um programa institucional, que é o GRAVE, porque, na verdade, iniciativas de intercâmbio virtual já existem há muito tempo em várias universidades. Na Unesp, principalmente, nós temos um grande projeto de intercâmbio virtual para ensino de línguas, que é o Teleton do Brasil, que vocês podem já ter ouvido falar. Depois eu coloco o site aqui no chat, depois que eu terminar de falar. Para vocês poderem consultar. Então, a gente já tem desde 2006 o Teleton no Brasil, a gente já tinha alguns professores realizando alguns intercâmbios virtuais de maneira autônoma em suas salas de aula, mas acho que foi de grande importância nós começarmos o Brave como uma ação da instituição, para que a instituição deu recursos, como vocês podem ver, assim, as figurinhas aí estão tentando representar o que eu vou dizer, houve recursos para cursos de formação de professores online, para que eles pudessem estudar e entender o que era o Virtual Exchange, e aí nós fizemos o curso da DePaul University, nós temos uma boa parceria com a DePaul University, o professor Gianmário,
quem coordena isso lá vai estar no 4º seminário, no webinário da semana que vem, então ele vai poder falar um pouco sobre as ações deles e vocês vão ouvir um pouco sobre esse curso online que eles oferecem. Então, houve recursos também para participação em congresso, para alguns professores visitarem seus parceiros, e nós lançamos também um edital, né, como a Ana já falou do edital deles, na verdade nós demos uma olhada no edital deles e nos baseamos nele para lançar o nosso no fim do ano passado, e os professores, então, que foram selecionados, foram 10 professores, eles fizeram o curso da DIPOL agora esse ano, e vão visitar os seus parceiros, iriam visitar no 2º semestre, mas provavelmente isso vai ser prorrogado para o início do ano que vem. Uma outra coisa que é importante é que isso faz parte do nosso plano estratégico de internacionalização, com esse foco na internacionalização em casa. Então, na Unesp, esse projeto é realmente institucionalizado, e isso traz também, acredito que é muito mais importante para os professores, para os alunos, em termos da credibilidade, da expansão dele dentro da instituição. E a existência de um coordenador, né, que é fundamental. Acho que a Ana Cecília já colocou de uma maneira muito clara a necessidade da existência de um coordenador que faz esse acompanhamento dos docentes, que faz, muitas vezes, ajuda ao pareamento dos docentes, né, esses contatos com o exterior para conseguir parceiros, acompanha planejamentos, acompanha o treinamento. Então, é muito importante você ter esse coordenador, que pode ser alguém da área de línguas ou não, né, mas acho que tem que ser alguém que acredite na questão da comunicação intercultural e na importância do desenvolvimento dessas habilidades para os alunos. Então, acho que isso é o principal, para você ter um coordenador que consiga conversar com esses diferentes professores e também que esteja disposto a ouvir e a entender e a enfrentar esse desafio junto, que é o de implementar esse tipo de ação dentro de uma instituição, né? Aqui eu trago para vocês algumas das disciplinas que a gente já realizou na Unesp, para mostrar que diferentes áreas do conhecimento podem ser utilizadas no intercâmbio virtual. Então, a gente tem disciplinas na medicina que usaram, inclusive, na medicina, isso tornou uma disciplina do curso realmente que já foi oferecido em 2018, no primeiro semestre de 2018, depois de 2019, e agora no começo de 2020 foi oferecido novamente, né? Eles começaram com um parceiro da Keele University, e depois eu também encontrei um novo parceiro na Espanha para eles, e eles estão desenvolvendo um outro intercâmbio virtual com parceiro da Espanha. Tivemos já no curso de pedagogia, com parceiros da SUNY, tivemos esse Urban Plant que está em negrito, que é o do Odair, aí o Odair vai falar um pouco mais sobre a disciplina dele. Tivemos já no curso de tradução, no curso de robótica, de química, né, literatura, estudos ambientais, agronomia, então para vocês verem como áreas diferentes podem usufruir, né, dessa comunicação intercultural que esse tipo de intercâmbio traz. Quando eu coloco aqui o nível, é graduação ou pós-graduação, às vezes a gente tinha cursos de alunos só de graduação, em alguns casos os professores mesclaram alunos de graduação com pós-graduação, então isso é uma experiência interessante também, uma troca de experiências para os alunos, e o O significa optativo, então quando está o O, ela é uma disciplina optativa, e nos outros casos ela é uma disciplina regular da grade, na qual o professor inseriu essas atividades durante 4, 6, 8 semanas. Só um minutinho, Celso, não muda ainda de slide, para vocês verem que eu coloquei uma disciplina só que está sendo oferecida com intercâmbio virtual agora nesse primeiro semestre de 2020, com a questão do Covid-19, né, nós tivemos que fazer algumas adaptações. Então, alguns professores que iam oferecer o intercâmbio virtual agora, eles optaram por passar para o 2º semestre, ou deixar para o ano que vem, e o que nós fizemos esse ano, em termos da internacionalização em casa, foi participar de um projeto junto com a DIPOL, que se chama Global Conversations. Ele é um tipo de intercâmbio virtual, mas ele não foi relacionado a uma disciplina específica, como é o caso dessas aqui. No caso que nós fizemos na Unesp nesse primeiro semestre, nós convidamos professores para participar do Global Conversations de todas as áreas que tivessem interesse em conversar sobre temas ligados ao Covid. Então, como é que vai ficar a educação no Covid depois, né, desse momento? Como é que vai ficar o mundo pós-pandemia? Havia várias temáticas, e esses professores da Unesp foram convidados a discutir essas temáticas com alunos, e com professores e alunos de universidades participantes que eram universidades nos Estados Unidos, na Austrália, na Índia, na Holanda, na Inglaterra,
né? E nós tivemos uma boa participação dos nossos alunos, cerca de 96 alunos participaram dessas discussões online que ocorreram durante 2 semanas, no mês de maio. E, então, também foi um outro modo da gente implementar o intercâmbio virtual, um pouco adaptado nesse momento que a gente está vivendo agora. Agora, no próximo slide, eu gostaria de mostrar para vocês alguns dos programas e aplicativos usados. Acho que o Oswaldo já falou bem sobre isso quando ele explicou a questão do intercâmbio virtual, mas eu acho que é importante a gente conhecer essa infinidade de possibilidades que a internet nos dá, né? Então, você tem aí desde pessoas que usaram WhatsApp, PowerPoint, né, que é o que a gente usa no dia a dia também, da sala de aula, há outros aplicativos que às vezes as pessoas nunca ouviram falar, né? Esse Virtual é um tipo de um Moodle que é usado na DePaul, então muitos dos nossos professores usaram. O Edmodo, ele é um aplicativo muito interessante que lembra o Facebook, na verdade eu acho que ele é dos donos do Facebook, mas ele não é uma rede social aberta, então você tem assim aquelas mesmas funções, né, numa coisa fechada que você pode usar para uma sala de aula. Há uma infinidade de aplicativos e é importante que os professores conheçam essas possibilidades para que eles possam adaptar isso à realidade deles e dos parceiros. Agora eu vou passar, então, a palavra para o Odair para que ele explique um pouco melhor como é que isso funcionou na disciplina dele. Obrigado, Ana. Gostaria de agradecer também aos organizadores da FAUBEI, ao professor José Celso, né, pelo convite, a Ana pelo convite. Eu vou tratar agora um pouco sobre a minha experiência, né, como nessa atividade, né, de intercâmbio virtual. Então, eu vou falar como que isso ocorreu entre a DePaul University, em Chicago, e o campus do Litoral Paulista, né, a Unesp, na cidade de São Vicente. Você pode passar, por favor, Celso? Então, tudo isso começou em novembro de 2017. Eu acho que esse mês de novembro de 2017 foi uma época que muitas coisas do Brave começaram a desenrolar de fato, né? Assim como o professor Fábio mencionou, em novembro de 2017, a FAUBEI e a Unesp estavam articulando, né, a projeção do Brave. Então, eu participei de uma apresentação, né, do professor Jean Mário, da DePaul, sobre a experiência que eles têm em relação ao GLE, o Global Learning Experience. Então, aquilo me chamou bastante atenção, né? Eu pessoalmente gosto muito desse tipo de atividade, e até então eu só tinha conhecido os intercâmbios físicos, né? Então, achei bastante interessante isso. Conversei com o professor Giamaro e ele me colocou em contato com a professora Christie, da DePaul University. E foi quando eu tive uma ideia, né, de fazer uma proposta de trabalho nesses moldes. Então, o próximo, por favor. Então, em fevereiro e março já houve um treinamento, né, virtual da DePaul sobre essas formas de trabalho de intercâmbio virtual. Eu, em parceria com a Christie, nós já começamos a trabalhar em uma proposta, em um projeto, onde, para conseguir colocar as nossas expertises, né, em consonância, a gente pensou em fixar isso tudo através da fotografia, né? A minha parte botânica e a expertise em ecologia da Christie, a gente pensou em amarrar isso através de fotografias. Então, eu tive uma ideia de produzir um calendário que fosse bilíngue, onde os alunos teriam que tratar fotos que tratassem de aspectos ecológicos, como landscapes, né, paisagens, e plantas. Tinha que ter plantas por conta da minha expertise aqui. Então, nós trabalhamos essa disciplina, nós fechamos, né, digamos assim, um framework para trabalho de 12 equipes, independente de quantos alunos a gente tivesse, nós teríamos 12 equipes, onde cada equipe teria um mês, e esse mês, né, o aluno teria que tratar uma imagem que representasse esse mês aqui no Brasil, mandar informações para os alunos lá de Chicago e receber essas informações de Chicago sobre uma imagem que representasse o mês de Chicago, né, e que isso fosse complementado com um pequeno texto em português e inglês. Então, os alunos brasileiros fizeram a parte dos Estados Unidos e os alunos dos Estados Unidos fizeram a parte aqui das paisagens brasileiras. E os alunos fizeram esse calendário a partir do zero, né, desde propor o layout,
como eles iam colocar, que lado colocar a figura, que lado colocar o mês, se ia colocar em cima, embaixo, feriado, tudo foram os alunos que fizeram isso. Então, eu e a Christy, a gente teve uma afinidade muito boa, né, de conseguir trabalhar. Então, a proposta foi que os alunos produzissem esse calendário bilíngue, né, como um produto, que a gente pudesse ter isso aí como a espinha dorsal dessa disciplina, né, que é a Urban Plant Ecology and Botany, a Contrast of Culture and Season. Então, pode passar o próximo, por favor? Aí, né, nessa situação, né, a gente teve alguns desafios para serem resolvidos, como, por exemplo, a grade de horário, né, que no Brasil a gente trabalha por semestre, que não, né, em São Vicente. Lá eles trabalham por quadrimestres. Aí já ia ficar mais complicado de bater. A comunicação também, né, a gente optou que isso fosse uma disciplina tratada na língua inglesa. Então, a comunicação também era um medo, um receio que eu tivesse. Então, para resolver isso, eu criei uma disciplina optativa, onde o pré-requisito era um conhecimento que os alunos pudessem se comunicar em inglês, né, tivesse uma certa fluência em inglês, para que isso pudesse ocorrer. Então, nós realizamos isso durante os meses de setembro e outubro de 2018, né? Nós conseguimos fazer conforme planejado, tivemos atividades síncronas, né? Onde juntou todos os alunos daqui com os alunos de lá para discutir o andamento do processo. Todas as trocas de imagens, de informações foram feitas de maneira assíncrona, né? Os alunos tiveram liberdade para trabalhar com seus pares, então cada mês aqui tinha um mês correspondente lá nos Estados Unidos, e eles trocavam as informações por WhatsApp, por e-mail, por Facebook, isso ficou livre para eles trabalharem. E então nós tivemos alunos com engajamento excepcional, que ficaram amigos, alguns alunos que ficaram, não conseguiram se adaptar bem a propostas, e né, uma grande parte que fez de maneira né, satisfatória, mas não muito assim, né, de uma forma mediana. E então, o grande aspecto positivo disso tudo, além das experiências, né, que os alunos conseguiram trocar, principalmente extra-acadêmica, né, as experiências culturais, por conta de eles terem que debater sobre paisagem, ecologia, poluição, né? Então, isso permitiu que os debates saíssem bastante dessa área acadêmica e fossem, inclusive, para o cenário político que no mundo atualmente em 2018. Mas a minha parceria com a professora Christy, ela realmente foi um achado, né? A gente conseguiu criar uma afinidade bastante importante para resolver todos os problemas, porque essa é uma atividade que não tem muita complexidade, mas é trabalhosa, porque você tem que estar o tempo todo mediando isso e tentando resolver os problemas nessa comunicação, né? Então, e principalmente motivando os alunos. Os aspectos negativos, né, que nós tivemos ali, alguns foram surpreendentes para mim, outros eram esperados, né? Então, por exemplo, o choque cultural. Alguns alunos aqui sofreram, né, porque os alunos, os norte-americanos, são task-orientated, então eles faziam o que tinham que fazer e não queriam muita conversa, né? Se tinha que mandar uma foto, eles mandavam a foto. Se tinha que mandar informação, eles mandavam informação e simples. Os nossos alunos ficavam um pouco carentes, porque eles queriam mais conversa, queriam, né, estabelecer mais contato. Outros grupos extrapolaram isso de maneira muito, muito intensa, e como eu fiz uma disciplina optativa aqui, todos os alunos matriculados, eles tinham algum interesse em saber como era. Lá, a Christy colocou isso dentro de uma disciplina obrigatória dela. Então, alguns alunos lá não ficaram muito, né, afeitos a essa atividade. Então, fizeram o mínimo necessário, e isso acabou gerando uma frustração para os alunos aqui, né, que tiveram suas duplas com pessoas lá que não estavam muito se importando com essa atividade, porque não foi optativo lá, foi obrigatório. Então, isso é algo que a gente vai ter que tentar corrigir na próxima edição. E a frustração sempre acaba ficando, né, alguma coisa para todo mundo, para os professores, para os alunos, né? Então, como isso era algo novo para mim, para a Chris também, alguns alunos esperassem que a gente fosse discutir com muito detalhe os aspectos botânicos, os aspectos da ecologia, ter uma professora estrangeira para dar uma aula, mas o objetivo nosso não era esse, né? Era colocar os alunos em contato e os professores mediando. Então, isso é algo que a gente vai ter que deixar um pouquinho mais claro na próxima vez que a gente for oferecer essa atividade. E também houve assim uma certa surpresa do meu lado,
que os nossos alunos, às vezes, eles reclamam, né, que tem a grade horária muito fechada, que ficam muito tempo em sala de aula, tem pouco tempo para fazer atividades, principalmente de pesquisa, né, porque é um curso de biologia, então a iniciação científica ali ela é bastante fomentada, e os alunos volta e meia reclamam que tem muito tempo em sala de aula, enfim, isso é uma crítica geral que nós temos lá no nosso campus, e eu acredito que em outros campos também. Mas então, nessa disciplina, eu dei total liberdade para os alunos, para que eles fossem autônomos, eles fizessem as atividades assíncronas, né, no tempo deles, conversassem e tudo mais. E, para minha surpresa, mais da metade dos nossos alunos não conseguiram trabalhar dessa maneira autônoma, não conseguiram desenvolver essa autonomia e ficar esperando ou me cobrando o que fazer, né, esperando por comandos dos professores. Então, isso me chamou bastante atenção, né, que essa autonomia ela tem que ser trabalhada também, nossos alunos têm que aprender como isso vai ser feito. E o próximo, por favor. E agora, para finalizar, né, então, como que nós estamos? Eu continuo em contato com a professora Krishna, eu fui para lá, visitei em 2018, ela veio ano passado, visitou a nós aqui, então nós estamos com ideias e desenvolvendo, né? Como desdobramento dessa disciplina, a gente fez uma apresentação no IVEC de 2019, estamos escrevendo um capítulo de livro, né, sobre a nossa experiência, isso que é um livro que está sendo organizado pelo John Rubin e Sarah Goff. E nós estamos agora, na verdade, era para a gente estar analisando o que seria uma disciplina que ocorreu esse ano, né, que seria a nova edição disso. Nós trocamos o modelo de trabalho, né, em vez de ser calendário e landscapes, nós passamos para os biomas. Então, seria Biomas Hidden There, a Multidisciplinary Comparison of US and Brazilian Biomes, onde nós fixamos, né, a espinha dorsal dessa disciplina agora vão ser biomas. Então, nós temos 6 biomas selecionados aqui no Brasil, 6 biomas separados lá nos Estados Unidos, né, por exemplo, Caatinga aqui, com desertos lá, Floresta Amazônica aqui, com alguma floresta lá nos Estados Unidos, Pantanal aqui com as regiões de pântanos que eles têm lá, para que essa informação seja trocada, né? E aí, a avaliação da disciplina passada que eu fiz foi a produção do calendário, né, que eles tiveram que produzir, e, em adição a isso, um vídeo, né? Então, eles fizeram um vídeo contando, né, sobre a experiência deles, o que eles acharam positivo e negativo. A Christie lá, como isso era parte de uma disciplina, ela avaliou, né, como um componente da disciplina, relatórios e a produção do calendário também. Então, mas essa disciplina que deveria ter ocorrido agora em abril e maio de 2020, nós adiamos por conta da pandemia, né? Isso nós vamos reoferecer novamente em 2021, né? Nesse modelo aí agora de comparação de biomas. Então, essa é a minha experiência, né? O que eu gostaria de tratar para vocês. Depois, nas perguntas e respostas, nós podemos conversar um pouco mais, se houver interesse. Agora eu passo a palavra para o Oswaldo e para o Carlos comentarem sobre o que ocorre lá no Centro Paula Souza. Oswaldo, você está aí? Ok. Muito obrigado, Daí. Celso, próximo, por favor. Eu não vou fazer um histórico dos projetos colaborativos internacionais no Centro Paula Souza, no Brave, e para isso eu vou referir vocês ao primeiro webinário. Nós temos um histórico bastante interessante lá. Qual foi a nossa opção? Nós temos um dos projetos mais longevos, não só no Brasil, mas no mundo, que começou no segundo semestre de 2013, esse projeto que o professor Carlos vai mencionar agora, e nós estamos na 14ª edição. Então, eu acho que a nossa reflexão é uma reflexão dinossáurica aqui de todo o processo nesses anos todos, né? Enquanto coordenador, o que ficou claro para a gente é fundamental o conhecimento sobre a instituição, é fundamental a gente conhecer os professores, é fundamental, apesar de a gente não gostar de falar isso, o fato de ser professor ajuda muito, porque nós temos um trânsito entre todas as áreas possíveis, então isso é muito importante.
nós temos um perfil vago, mas bastante claro dos professores que funcionam nos intercâmbios virtuais. É aquele professor que gosta da internacionalização, é aquele professor motivado, é aquele professor que está preparado para desafios e principalmente aquele professor que sabe trabalhar colaborativamente, não só com o parceiro estrangeiro, mas dentro da própria instituição. Eu acho que no Brasil como um todo nós temos alguns problemas de barreira linguística, né? Todo mundo fala um portunhol, todo mundo fala um inglês mais ou menos, mas é muito difícil num momento de definição de detalhes, no momento de definição de compreensão dos sistemas educacionais das duas instituições, a pessoa ter recursos linguísticos suficientes para trabalhar isso daí. Então, isso é uma questão que precisa ser bastante cuidadosa. Uma das alternativas que nós temos utilizado dentro do Centro Paula Souza é o fato de nós termos um grande número de professores de inglês. Nós temos aproximadamente uns 190 professores de inglês e mais uns 70 professores de espanhol. Então, o que a gente tem utilizado muito foi parear esses professores da área de conteúdo junto com o professor de idiomas, e isso tem dado excelentes resultados. Espero que o Carlos não fique bravo aqui comigo. No início da nossa parceria, o Carlos estava com o inglês muito enferrujado. Só que, assim, ele foi muito esforçado, os parceiros foram legais, e à medida que a parceria cresceu, eu acho que a partir do terceiro ou da quarta edição, o Carlos alçou asas e se vira sozinho. Eu praticamente não interfiro mais na parceria dele, porque ele já conseguiu chegar a um nível linguístico bastante razoável, bastante suficiente para ele conseguir interagir com os colegas. Também é importante saber que tem sempre trabalho extra, você tem a sua disciplina e você está adicionando um trabalho extra. E aí é importante o coordenador buscar formas de estimular os professores para essas questões, com pagamento de horas a mais, com a possibilidade de publicação de artigos acadêmicos, como os colegas levantaram, com a possibilidade de uma visita de um professor estrangeiro no seu campus, com a possibilidade de você visitar o parceiro internacional. Então, eu acho que esse é um fator que auxilia muito esse trabalho extra. Uma das questões que ficou também, que são muito claras para mim, é que o networking interno é fundamental. Toda vez que, eu não sei nas outras instituições, mas eu tenho sempre a impressão de que eu estou realizando alguma coisa que nunca está prevista em livro nenhum, que não está previsto em nenhum. Então, você tem que conversar com todo mundo, você tem que ter um fator de convencimento, tem que ser muito bem trabalhado, tal, para você saber aonde você está pisando e no momento que você lançar o projeto não ter problemas, né? Ações de divulgação e treinamento são fundamentais também. Nós chegamos ao ponto que agora nós estamos expandindo a nossa equipe, nós temos uma professora que é responsável, a professora Neuza, que é responsável pela parte pedagógica, que me auxilia na parte pedagógica. Eu tenho a professora Patrícia, que auxilia nos processos de divulgação interna e externa, e o professor Davis, que nos auxilia nos problemas tecnológicos que sempre ocorrem aí, né? E importante também o alinhamento com a assessoria de Relações Internacionais do Centro Paula Souza e o Departamento de Línguas. À direita, vocês estão vendo um exemplo que, como os outros professores mostraram, que aconteceu com a China, um projeto que nós temos com a China, que envolve 7 professoras brasileiras
e 6 professoras chinesas. Antes da pandemia, nós tínhamos mais ou menos 200 alunos chineses envolvidos e mais 100 alunos brasileiros envolvidos. A quantidade de mensagens que eles trocam é absurda. Cada professor recebe em torno de 160, 170 mensagens por dia. Nesse daqui foi um caso que eu selecionei, que eles estão se despedindo, como o professor Adair falou. Alguns cumprem a agenda, alguns não estão nem aí, têm problemas, e alguns se apaixonam, começam a conhecer o país, começam a se envolver, como esse caso aqui, que o aluno agradece, o aluno brasileiro agradece a participação, e depois a aluna chinesa, o aluno chinês diz que gostaria de manter a colaboração. O próximo, por favor, Celso. Vamos ver se funciona. Celso, vamos tentar mostrar o videozinho aí do lado, por favor. Mesmo sem som, é isso que acontece numa situação. Eu estou conversando com um aluno da África do Sul, estou fazendo um pouco de meio de campo. Notem a confecção da sala, a gente improvisa muitas coisas, os alunos prestando atenção, os alunos interagindo. É um pouco confuso o processo, mas é muito interessante o envolvimento. Eu vi que, acho que foi o Fábio, né, que também tem a parceria com a Durban University of Technology, e eu fico fascinado com o pessoal da África do Sul. Nós também temos essa cena aqui, foi da Durban University of Technology. Eu recebi um chamado dos nossos amigos internacionais, falava que precisava de um especialista em sonares de navio. E isso não é uma coisa que se encontra em qualquer esquina. Nós fomos lá na FATEC de Jaú, nós temos um curso semelhante e fomos muito bem recebidos, foi uma parceria fantástica. Bom, voltando aqui ao meu assunto principal, a maneira como eu tento ver a coordenação é transparência com os colegas. Todos têm problemas, são problemas meteorológicos, são problemas internos, são problemas, então você tem que ter muita transparência quanto ao que está acontecendo, clareza no que você vai fazer, o passo a passo é muito importante ser discutido, e um fator que eu considero que é o crucial aqui, redundância. Às vezes você precisa falar 3 vezes a mesma coisa para você ter certeza. Professor Carlos e eu temos uma experiência muito interessante, que é quando nós iniciamos o projeto, falávamos assim, os alunos fazem tal coisa, certo. Na cabeça do professor Carlos e na minha, isso era transparente. Só que na cabeça dos professores americanos, eles queriam o detalhamento do que ia acontecer. Toda hora acontecia isso. Então, a nossa visão pedagógica era muito mais, não aberta no sentido de ser melhor, mas era, vamos deixar o aluno resolver, e os professores americanos falavam, não, vamos detalhar para que eles resolvam da maneira que nós estamos. Então, isso precisa ser muito bem negociado. Então, você tem que ter flexibilidade, tolerância. Às vezes, a situação está ruim para a pessoa, às vezes tem criança correndo, às vezes o ambiente é muito barulhento, etc. E eu vejo também uma função fundamental aí do coordenador de cheerleading, né? Você tem que estar sempre agitando os dois lados para que a peteca não caia, né? É muito fácil numa situação dessa que você não tem contato um contato constante com as pessoas, é muito fácil a peteca cair. Então, eu acho que o coordenador tem essa função de estar sempre animando os dois lados. Por um outro lado, é fundamental termos um networking externo, né? Eu acho que essa tem sido uma função que a FAUBAI tem desenvolvido brilhantemente com o projeto do Brave, né? Sonic Oil Center é parceiro de todos nós aqui, eles são o pai e a mãe de todos aqui, de uma forma ou de outra.
Nós temos um olhar muito forte também para o pessoal da Europa com Uni Collaboration, que eles estão eu acho que talvez com a parte de pesquisa na área de intercâmbios virtuais muito mais resolvida que outros lugares, né? E a gente sempre conta com bons parceiros. Todos nós temos um parceiro que, na hora do desespero, você fala, olha, eu estou precisando de um professor para tal coisa, eles te ajudam. Então, cultivar bons parceiros é garantia de sustentabilidade do seu projeto. E fundamental, eu acho que é um fato que sempre ajuda a gente, é a avaliação em diversos níveis. Eu quero saber o que os alunos pensam, eu quero saber o que os professores pensam, eu quero saber o que os nossos professores pensam, e eu quero saber o que a administração superior pensa e como que a gente pode melhorar os resultados para eles entenderem melhor o que a gente está sendo feito. Agora eu vou passar a palavra para o professor Carlos, e ele vai explicar um pouquinho mais o Aproximando Futuros Gestores Internacionais para nós. Carlos. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de iniciar deixando aqui o meu elogio às apresentações anteriores, né? A gente sempre aprende muito com a experiência dos colegas, então gostei muito realmente das apresentações aí, dos casos, né? Apresentados aí da Federal de Pernambuco aí com o professor Fábio, da Unesp, né? Com a professora Daí. Muito bem. O nosso projeto Aproximando Futuros Gestores Internacionais, como o professor Oswaldo já falou, tem aí já 7 anos de estrada, né? Um projeto bastante longevo. Nós fizemos esse semestre a 14ª edição, vamos para a 15ª, então nós temos bastante história para contar. Fica até um pouco difícil a gente conseguir sintetizar uma apresentação aí em poucos minutos, né? Então vou procurar dar uma ideia geral do projeto e já me colocar à disposição para eventuais perguntas depois e para contato, enfim, mesmo após o seminário, seria um prazer continuar trocando ideias sobre o nosso projeto. Muito bem, o objetivo geral desse projeto, então, é proporcionar, né, aos alunos da FATEC americana e os alunos do nosso parceiro, lá no caso o campus de Ulster, da SUNY, o desenvolvimento, então, de competências linguísticas, interculturais e tecnológicas, que, como a professora Ana colocou, né, na abertura, são competências bastante importantes que são desenvolvidas para a empregabilidade do aluno. Na parte técnica, né, como é uma disciplina na área de gestão empresarial, nós também desenvolvemos um pouco a simulação de fazer negócios num ambiente internacional. E também estamos exercitando conceitos de gestão, né, numa situação realmente de negócios. A disciplina que eu leciono é a Administração Geral, é uma disciplina de 1º semestre, obrigatória. Então, nós trabalhamos com calouros mesmo. E lá, na SUNY, a disciplina se chama Principles of Management. Então, assim, é uma disciplina que podem ser feitas por alunos de vários semestres, mas as duas são disciplinas introdutórias na área de administração. Então, nós queremos realmente que os alunos tenham a oportunidade de vivenciar os princípios administrativos, né? No caso, planejamento, organização, direção, né, com a liderança, motivação e o controle, tudo isso a gente tenta vivenciar no projeto. Nós trabalhamos com 6 equipes, essas equipes são mistas, tem alunos brasileiros e alunos americanos em cada uma dessas 6 equipes. Eu monto equipes de 1 a 6 na minha turma, o professor parceiro monta equipes de 1 a 6 e depois nós fundimos. Então, a equipe 1 vai ter lá um número de alunos brasileiros e americanos também. 3 dessas equipes têm como tarefa lançar um produto brasileiro nos Estados Unidos, voltado a um público-alvo de jovens universitários. As outras 3 equipes fazem no sentido contrário, devem pensar um produto americano para ser lançado no Brasil. E nós tentamos planejar um pouco a empresa, né, que vai fazer esse produto, que vai produzir ou prestar o serviço, pode ser um serviço também, mas a ideia é essa: 3 equipes trabalham com produto ou serviço brasileiro e 3 com produto ou serviço americano. Próximo slide, por favor. Muito bem.
Conforme o calendário, se estamos no primeiro ou no segundo semestre, o projeto varia um pouquinho a sua duração, mas normalmente 8 a 10 semanas, às vezes conseguimos até um pouquinho mais, 12 semanas em alguns casos. Ele tem 6 fases, inicialmente eram 5, depois nós achamos interessante introduzir essa fase 0. Isso já lá, né, lá pela 4ª, 5ª edição, nós sempre tentamos introduzir algumas novidades de um semestre para o outro, e uma delas foi essa fase 0. A fase 0 é uma interação livre, nós pareamos os alunos, normalmente um brasileiro e um americano, ou 2 brasileiros e um americano, porque nós temos uma classe um pouquinho maior do que a do parceiro lá. Então, tudo que o aluno precisa fazer nessa primeira semana é conversar. Ele vai tentar, nós fazemos os pares, e aí eles têm que interagir, seja usando Skype ou WhatsApp, ou mesmo por e-mail, no Facebook, né? O Facebook é bastante importante no nosso projeto. Nós montamos um grupo com todos os alunos no Facebook e algumas tarefas são feitas lá. A fase 1 ainda é uma fase de interação inicial, de quebra-gelo, né? Só que agora em equipe. A fase 0 é 1 a 1, basicamente. E a fase 1 não. Aí as equipes são de 10, mais ou menos. Então, via Facebook, eles vão responder a 4 perguntas gerais, assim, o que você valoriza, o que é uma boa vida para você, o que te estressa. Nós colocamos lá um post com 4 perguntas e os grupos vão respondendo essas 4 perguntas e comentando as respostas dos colegas. Então, tem sido uma maneira de fazer essa interação dentro do grupo. Muito bem, a fase 0 e 1 leva 1 semana cada uma. Então, depois de 2 semanas dessa interação, desse quebra-gelo, nós vamos para a fase 2, que é uma fase grande no projeto, ela leva aí em torno de 4 semanas, e é uma fase de pesquisa, para que os alunos tenham a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os 2 países. Então, nós damos um tema para cada grupo, nós já definimos isso com antecedência. Um grupo vai pesquisar cultura, outro política, outro economia, outro história, outro demografia e outro características da juventude brasileira e americana, né? Sempre é um tema, mas tem que pesquisar sobre os 2 países. E essa fase 2 ela tem 3 pesquisas, na verdade. A principal é essa do tema. Mas depois tem outras 2 pesquisas menores. Uma bem interessante sobre estereótipos sobre o Brasil e os Estados Unidos, que eles têm que levantar e colocar na apresentação. Tem aí no slide, né, um exemplo de um trabalho anterior. Isso é sempre interessante, assim, gera algumas risadas, né, alguma diversão, às vezes até alguns aborrecimentos entre eles por causa dos estereótipos, né? Então, por exemplo, aí, estereótipos do Brasil. Todo mundo fala espanhol, jogam futebol o tempo todo, dançam muito, né? Fazem café, tem a pobreza, a violência, né? E se referindo à roupa aí das mulheres e tal, né? Então, é interessante ver como é que se pensa, né, sobre o outro país. Muito bem. O terceiro ponto são, assim, produtos bem-sucedidos e mal-sucedidos no Brasil e nos Estados Unidos. Eles têm que achar um exemplo de cada. Um produto bem-sucedido no Brasil e mal-sucedido no Brasil e também nos Estados Unidos. Essas pesquisas, essas 3 pesquisas que têm que ser feitas durante essas 4 semanas da fase 2, é para permitir que eles conheçam um pouco mais do país parceiro e possam escolher um bom produto para exportação, né? Um bom produto para se lançar no outro país. Na fase 3, eles vão definir, então, o produto, depois, né, de conhecerem essas características todas aí das pesquisas da fase 2, eles vão procurar definir um produto. Então, se o produto é brasileiro, né, e vai ser lançado nos Estados Unidos, os brasileiros sugerem um produto e os americanos do grupo vão fazer uma pesquisa de mercado. E o contrário, se o produto for americano, né? Os americanos sugerem, os brasileiros fazem a pesquisa de mercado aqui. A pesquisa de mercado é bem simples, né? Eles fazem com os colegas de classe, normalmente, mas é interessante porque eles aprendem a fazer um pouquinho disso aí. Essa fase 3, ela leva 1 semana, mais ou menos. E ela é bem integrada, né? Com a fase 4, uma vez que a gente definiu o produto e esse produto se mostra viável, os alunos vão fazer o planejamento estratégico da empresa que vai disponibilizar esse produto no outro país. Então, eles têm que fazer missão, visão, análise SWOT, áreas-chave de resultado e um plano de ação. Então, o conteúdo aí da parte de administração mesmo, eles vão exercitar principalmente o planejamento. Bom, eles têm que entregar uma apresentação. Nós não pedimos texto, nós pedimos 2 apresentações em PowerPoint ou similar. Uma ao final da fase 2
e outra ao final da fase 4. Esses são os produtos, né, que o aluno tem que entregar. Muito bem, no final, uma reflexão e avaliação da colaboração. Próximo slide. Ok, para nós a estrutura organizacional é muito importante. Nós tentamos montar uma estrutura na classe que de alguma forma pareça com uma estrutura de empresa. Então, assim, as 6 equipes já citadas têm em média 6 a 7 brasileiros e 4 a 5 americanos. Eles podem montar os grupos livremente, mas nós cuidamos, por causa dos desafios linguísticos, que tenha pelo menos um aluno proficiente em inglês em cada equipe brasileira aqui, né? Então, a gente só interfere nisso. Quando os alunos entram na FATEC, eles fazem uma prova de proficiência em inglês, inclusive para eliminação das disciplinas de inglês do curso. Então, nós usamos essa prova para mapear os alunos que conseguem se comunicar bem em inglês e garantimos que tenha pelo menos um proficiente em inglês em cada equipe. Então, os alunos vão aprendendo de maneira vivencial mesmo, na medida que o processo se aproxima um pouco do funcionamento de uma empresa. Eles se organizam, se planejam para cumprir as tarefas, e na nossa estrutura, nós temos assim alguns cargos de liderança. Então, nós temos 2 CEOs, né, ou os presidentes, né, da classe, vamos dizer assim, um aqui no Brasil e outro nos Estados Unidos. Nós trabalhamos assim desde o começo. Nós não queríamos que os alunos disputassem os brasileiros com os americanos para ver quem ia ser o chefe do projeto. Então, na verdade, o projeto tem 2 chefes, um brasileiro e um americano. Eles se candidatam para ser o CEO dentro das nossas classes, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Se tem mais de um candidato, nós fazemos uma votação aberta na classe. No caso, temos também um líder para cada grupo no Brasil e um líder para cada grupo nos Estados Unidos. Ou seja, cada grupo tem também uma dupla liderança, um brasileiro e um americano. E eles também, o grupo tem liberdade de escolher o seu líder. Nós damos um perfil, né, que a gente acredita que o líder e o CEO deveriam cumprir algumas características. E dentro desse perfil, eles acabam escolhendo quem eles acham que bate mais com esse perfil que nós colocamos. Próximo slide. O que se espera, né, do aluno? Como é que a gente imagina que o aluno possa aproveitar o melhor possível esse projeto? Tentar se engajar o máximo possível, né? Essa vontade de fazer, às vezes ela é maior do que o próprio conhecimento, né, de língua. Nós já tivemos alunos com pouquíssimo conhecimento de inglês, mas aproveitaram muito do projeto porque se envolveram com ele, né? Então, essa vontade de fazer é sempre muito estimulada e ela é muito importante. Muita comunicação entre os alunos, alunos com os professores, alunos daqui com os alunos americanos. O reconhecimento das diferenças culturais. Eu achei muito interessante na fala do professor Adair. Isso acontece todo semestre com a gente, essa situação do brasileiro querer se aproximar e fazer amizade com os americanos e o americano mais focado em cumprir a tarefa. Isso gera um pouquinho de frustração, né, nos brasileiros, mas a gente tenta trabalhar que isso é parte do aprendizado, é parte da própria diferença cultural. Muita persistência, porque os problemas vão acontecer, vai dar problema de comunicação, vai dar problema de uma certa frustração aqui e ali, um aluno americano que não está tão envolvido, um colega de grupo aqui que não está tão envolvido também, mas isso é parte, isso também se encontra nas empresas, nós tentamos mostrar isso para eles, né? E liderança, principalmente desses que vão ser líderes de grupo ou CEO, eles têm que assumir a postura, né, de liderança mesmo, inclusive porque isso faz parte da formação profissional do aluno na área de administração. E o último slide. Pois bem, então assim, nós acreditamos que temos assim um certo sucesso com esse projeto. Eu acho que isso se mostra na longevidade dele, né? Ele tem se mostrado interessante para o aprendizado dos alunos, mas na verdade os professores também aprendem muito, né? Nós estamos preparando a 15ª edição, nós começamos no segundo semestre de 2013, e talvez sejamos o projeto desse tipo mais longevo do mundo, pelo menos o Oswaldo não conseguiu mapear ainda outro, assim, que teve edições subsequentes, não pulamos nem um semestre, desde o segundo semestre de 2013, fizemos 14 edições consecutivas. Ganhamos o prêmio do Banco Santander Guia do Estudante em 2014, de melhor parceria acadêmica do Brasil, vencendo na final aí parceria
da FGV com o ITA e também uma parceria da USP lá. Então, foi bem bacana, bem emocionante para a gente. Bom, nós acreditamos muito, né? Acho que a gente tem conseguido manter isso por 15 semestres, porque temos uma crença muito grande no ganho que isso traz em aprendizagem, né? E como a colaboração assim, internacional traz ganhos incríveis para a educação. A gente acha muito importante aqui, né? A gente sempre se esforça muito para demonstrar que nós somos parceiros confiáveis. A gente percebe que as universidades estrangeiras têm mais facilidade de conseguir parceiros do que a gente. Então, quando a gente tem chance de uma parceria, a gente procura se dedicar ao máximo. Acho que isso é muito importante. Além desse projeto, eu já participei de outros 3, com Holanda, França e outro na Flórida. A gente sempre acha que a primeira vez é muito importante, assim. Então, quando a primeira vez dá certo, tudo se abre, né? Então, a gente se dedica bastante a isso. A comunicação entre professores fundamental, a persistência dos professores também, né? Não é só o aluno que tem que ser persistente e reconhecer as diferenças culturais, também o professor. A liderança dos alunos já comentando. E, finalmente, né, uma coisa que aprendi muito com o parceiro com quem interagi a maior parte do tempo, agora o professor se aposentou lá na SUNY, né? Mas foi com quem eu fiz a maior parte das interações, que ele sempre marca muito assim, o mundo das empresas não é um mundo perfeito, é um mundo com problemas e os gestores têm que aprender a superar dificuldades. Então, se o projeto dá problema, se acontecem alguns probleminhas tecnológicos, problemas derivados do clima, do fuso horário, ou de alguma frustração de parte a parte, porque uma parte fica achando que a outra não se dedicou o suficiente, isso também acontece nas empresas. Então, nós não estamos vivenciando nada dentro do projeto que o aluno não vai vivenciar no seu ambiente de trabalho. Então, ele acaba se tornando mais real. Então, é isso, colegas. Ficamos à disposição, né, para continuar interagindo e responder as perguntas. Muito obrigado a todos pela atenção. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, obrigado a todos. Acho que eles foram foram exposições tão detalhadas que talvez as perguntas já em grande medida tenham sido respondidas. A gente está já estourando o tempo, já passamos das 4h30, mas teremos aí um chorinho, aqueles que puderem seguir conosco. De verdade, muitas das questões, inclusive os palestrantes já responderam diretamente no espaço lá de pergunta e resposta, mas eu gostaria talvez de pontuar 2 ou 3 questões que aí apareceram de uma forma mais recorrente. A primeira coisa, talvez, é observar com vocês, gostaria que vocês pudessem reagir, uma coisa que eu que estou colocando, também traduzindo, imagino, o que ali alguns comentários e perguntas traziam. Evidentemente, estamos todos aí nesse momento em que a gente está enfrentando a pandemia, a Covid e essas condições todas em que o virtual ganha aí um relevo e um protagonismo gigantesco. Mas é muito, talvez, importante ressaltar, isso eu aprendi com vocês já ao longo dessas semanas de webinários, que as experiências que vocês relatam não se trata de ensino remoto emergencial. São experiências que estão aí sendo desenvolvidas há muito tempo, com Covid, sem Covid. Então, isso talvez fosse interessante vocês poderem comentar, e também a questão, porque ali houve outras perguntas em relação a como mobilizar os professores para eles entrarem nessa iniciativa. Acho que algumas coisas vocês já responderam. Também a coisa da avaliação, o quanto que essa disciplina de intercâmbio virtual conta para avaliação, também já foi respondida. Se são disciplinas obrigatórias eletivas, acho que vocês também já comentaram. Editais de seleção, eu reforço a informação que já está ali no campo de perguntas e de respostas, que já estão disponíveis alguns editais e outras regulamentações no site da FAUBAI, no link que aparece aí, é só dar uma busquinha nas perguntas e respostas. Então, talvez isso de reforçar a questão de que não é a emergência que mobilizou vocês ou que mobiliza vocês. Evidentemente, os desafios atuais
eles trazem uma importância talvez ainda maior para isso, porque é uma pergunta ali dizendo assim, como é que eu vou conseguir mobilizar professor que já está tão sobrecarregado com essa virtualização de conteúdo? Então, é para isso, para sair dessa emergência, claro que considerá-la, mas também olhar mais para longo prazo e num percurso que vocês também aí trouxeram e souberam apresentar. Obrigada. Para quem quiser pegar o microfone, levanta a mão e pode falar, talvez. Vamos lá, Oswaldo. Eu só queria reforçar o que eu falei anteriormente, né? Que a nossa comunidade é muito coesa, todos os parceiros que a Federal de Pernambuco e a Unesp tem, de uma certa forma, o Centro Paula Souza também tem. Então, nós temos um trânsito de informação muito grande, nós temos um aspecto educacional muito forte, de trazer os colegas juntos, de fazer com que o movimento cresça. Então, minha fala, na realidade, é um convite a quem está assistindo, né, para procurar a Ana Cecília, Ana Cristina, eu, Renê, o professor Celso, a professora Dair, o Carlos, o professor Fábio, qualquer um de nós, porque é uma experiência única para os nossos alunos, abre muitas portas, e é uma experiência que traz muitos benefícios diretos para a sua instituição localmente. Tá? Eu gostaria de comentar em relação ao que a Renê colocou, né, que isso não é um ensino remoto emergencial, não foi algo que surgiu agora, e como mobilizar os professores. Eu acho que a gente vai continuar pensando em estratégias. Quando começou em 2018, 2017, né, como todo mundo colocou, 2018, a mobilização dos professores veio primeiramente em encontrar aqueles que queriam novas experiências para a sua sala de aula, né? Porque há vários professores sempre interessados em trazer novas coisas, que já estão, eles olham e falam, não, eu preciso renovar, eu preciso inovar para esse meu aluno que já está cansado aqui de ficar só escutando o que eu tenho para falar. Não que o professor tem para falar não é importante, mas que precisa acrescentar outras coisas em sala de aula. Então, acho que em 2018, quando a gente começou, a estratégia foi essa, em procurar essas pessoas interessadas. Em 2019 também, a existência de um edital com recursos, eu acho que, e a própria divulgação bastante grande do Brave na Unesp, acredito que na UFPE também, no Centro Paula Souza, uma divulgação tanto das ações que estavam sendo feitas, quanto de cursos, oportunidades, palestras, né? E o próprio edital que financiaria um curso e uma ida ao exterior também foram coisas para atrair, mas eu acho que nesse momento que a gente está vivendo agora, o principal a gente vai ter que descobrir, porque agora acho que as pessoas estão enxergando mais essa necessidade do que nunca. Só que daí a gente vai ter que descobrir também como fazer para trazê-las para fazer parte disso, né? E como que elas vão conseguir enxergar essa inserção nas suas aulas, seja se essas aulas estiverem ocorrendo totalmente à distância ou não. Então, eu acho que esse momento também vai ser um ponto, um marco, né, na existência do Brave, porque eu mesmo tenho repensado algumas questões, como eu disse para vocês, a nossa participação naquele outro projeto no Global Conversations, para a gente não pensar somente em termos de disciplinas pontuais, mas talvez em projetos que possam acontecer separadamente na universidade, ter adesão de alguns professores, adesão de alguns alunos. Então, era isso que eu queria comentar. Eu só queria... Ana Cecília, por favor. Obrigada a todos, parabéns. Parabéns, Renê, pela mediação, sempre muito brilhante na sua mediação. Parabenizar todos os professores e colegas, ratificar as falas do Oswaldo e da Ana com relação às questões que a Renê colocou. E eu tenho 2 pontos só para fechar, que uma questão é a seguinte. Nós mesmos, enquanto docentes, estamos aí num novo mundo que se abre pós-pandemia,
né? Entre as aulas remotas, entre as aulas híbridas, e a sensação que eu tenho é que o Brave ele vai ganhar cada vez mais força dentro do processo de internacionalização das nossas instituições, né? Concordo com a Ana plenamente, que é uma coisa que é meio de divulgação colega a colega, né? Então, o colega vê a experiência do outro e, além de toda a divulgação, essa divulgação colega a colega, ela é bem estimulante para o nosso corpo docente e discente, tá? E uma outra questão, só para finalizar, são duas coisas, uma que o professor Oswaldo colocou, que a gente conhece mais ou menos, existe um perfil de professores que vai se encaixar, e o professor Oswaldo levantou algumas características, né, desse perfil que vai se encaixar aí nesse modelo, inicialmente. E uma outra coisa que a professora Stephanie colocou no webinário passado, que eu achei muito interessante, palavras dela, que foi o seguinte: se você precisa convencer seus professores, se você precisa convencê-los, não são eles, não é esse grupo, certo? Então, eu fiquei refletindo sobre as palavras da professora Stephanie, uma semana mastigando essas palavras, né? E é isso. Então, só para uma coisa que eu tenho certeza, que o Brave é daqui para cima. E ratificar o convite, né, que o professor Oswaldo colocou: venham para a FAUBAI, se associem, integre o grupo, é um grupo muito bom de trabalhar e de crescer, aprendizado para todas as instâncias, e eu acho que a gente só tem a crescer com o Brave. Obrigada. Fábio, por favor, rapidamente, por favor, sua contribuição. Você precisa acionar seu microfone, Fábio. Perdão. Só para complementar da minha visão como professor, eu acho que mais do que essa motivação para buscar professores ou estimular professores, o professor que vai participar de um programa de intercâmbio virtual, ele precisa estar aberto ao novo, né? Ele precisa estar aberto às inovações e principalmente inovações pedagógicas, porque são formas de aprendizagem híbridas, formas de aprendizagem diferentes, muito, muito, muito distante do que é o ensino, do que é a aprendizagem tradicional. Então, se o professor, ele já nas suas disciplinas se utiliza de metodologias diferentes, com certeza esse professor, e eu me encaixo nisso, é um professor que vai estar apto a poder desbravar esse mundo do Brave aí. Só esse comentário. Estamos, então, caminhando para o encerramento. Eu gostaria de, em nome da FAUBAI, de toda a diretoria, presidente, professora Maria Leonor Maia, agradecer... Só um momentinho. Pois não. Um momentinho. O Carlos está levantando, acho que você não está vendo ele. O Carlos tinha mais um comentário rapidinho. Eu só gostaria de fazer rapidamente assim, um comentário. Nessas interações, o professor com quem eu mais interagi lá nos Estados Unidos, né, ele é um professor que acabou de se aposentar, né? Então ele já tinha 70 e poucos anos, assim, mas ele me dizia, assim, no nosso contato, ele até, assim, esteve aqui em casa por um tempo e tal, e ele dizia assim: Carlos, nessa altura, né, próximo de aposentar, alguns anos de me aposentar, eu não quero fazer nada na educação de convencional. Eu quero fazer o que é diferente, né? E ele estava muito satisfeito com aquilo tudo. Então, eu acho que nesse processo, assim, de ter outros professores aí aderindo a esse tipo de proposta, eu acho que nós temos que contar, assim, como é bom fazer esse tipo de projeto, né? Eu acho que nesses 7 anos, assim, o meu crescimento pessoal, assim, como professor, aprendi coisas que eu jamais imaginaria em aprender, passei por situações que eu jamais imaginaria em passar. Então, eu acho que isso a gente tem que contar, né? Compartilhar essas experiências boas para que novos tomem o gosto por fazer também. Obrigado.
Obrigada, Carlos. Eu acho que essa foi exatamente a intenção especificamente, muito especificamente, desse terceiro webinar que agora se conclui, de conhecer mais no detalhe as experiências que já estão sendo desenvolvidas. Então, eu dizia que, em nome da FAUBAI, da presidente Maria Leonor Maia, queremos agradecer os 6 palestrantes e os participantes. Nós chegamos a mais de 160 participantes desse webinário. Um agradecimento também especial ao professor Zé Celso Freire Júnior, assessor-chefe de Relações Externas da Unesp, que coorganiza essa série de webinários e, sobretudo, é também responsável pelo todo o apoio técnico para que essa plataforma funcione e a gente possa estar no ar com vocês. Ao final, vocês verão, e aí é um pedido, respondam, por favor, a uma muito breve formulário de avaliação que aparecerá no momento em que se fecha esse encontro. Então, solicitamos que todos peguem ali mais 30 segundos, 1 minuto para responder. Isso é muito importante para a gente aprimorar sempre as nossas iniciativas. E, desde já, convidar todos a, em primeiro lugar, visitar o site da FAUBAI e lá ver esse daqui já vai entrar no ar nos próximos dias, mas lá já estão o Web 1 e o Web 2 dessa série. E muito, muito especialmente convidar todos e todas para o 4º FAUBAI Brave webinário sobre Centros Internacionais de Intercâmbio Virtual, na próxima quarta-feira, nesse mesmo bate-canal, bate-hora, bate-dia, dia 10 de junho, às 3 da tarde. Dessa vez vai ser em língua inglesa, sem tradução, com representantes de 3 dos mais importantes centros de intercâmbio virtual do mundo, o centro da State University of New York, da SUNY, em Nova York, DePaul University, em Chicago, e o Instituto Tecnológico de Monterrey, no México. Nona, não sei se você quer pegar a palavra para dar um tchau para todos, se não, boa semana, até a próxima. Queria falar sim. Por favor, Nona. Rapidinho, além de tudo que René falou, é convidar vocês a se juntar a gente nessa iniciativa do Brave. A FAUBAI vai se estruturar para ver formas de apoio, solicitar que vocês assistam o próximo seminário, dizer que essas quartas virtuais vão permanecer com outros temas e que o tema do Brave não se encerra na próxima semana, tá? Ele certamente voltará a partir de demandas que possam surgir conosco. Quando eu chamo para se juntar a gente, é para a gente constituir esse time, né? Esse time de diversas instituições que observam ou que apostam que há diversas formas da gente trabalhar a produção do conhecimento, né? E que os processos de capacitação podem envolver uma diversidade de instrumentos, metodologias no processo de ensino-aprendizagem. Essa é uma delas, né? Não tem que ser para toda instituição, mas pode ser para uma parte dessa instituição, como outras que também devem ter, que também poderão vir. Então, chamar vocês para que se juntem, né, a esse grupo que iniciou, mas ele não é exclusivo, né, nem é excludente, muito pelo contrário. Né, a gente quer que tenham mais parceiros e instituições envolvidas nessa iniciativa. Por fim, é só dizer que no seminário de hoje a gente viu o papel fundamental da coordenação dessas ações, papel fundamental dos professores em fazer isso acontecer junto com os alunos, porque o professor pode ser o maior animador e o aluno está desanimado, então vai ser uma energia enorme e a coisa não vai funcionar. Ou o professor está bem, os alunos estão bem, mas não tem o apoio de uma coordenação ou maior da instituição. Então, é como se a gente tivesse um time de futebol, né? A gente tem os jogadores, cada um joga na sua posição distinta, mas que eles sozinhos talvez tenham boas intenções, mas precisem ser colocados a jogar sob determinadas regras, e a gente, né, com instrumentos, a bola, o campo, né, o juiz, o bandeirinha, e a gente quer fazer gol, né? A gente quer que essa iniciativa tenha sucesso. Então, envolve muitas pessoas, isso é uma analogia, né, um pouco do futebol, também tem os torcedores, evidentemente, né? Não tem muita graça assistir futebol sem o barulho da torcida, né?
Então, é chamar, né, a todos para que se juntem a essas iniciativas e colocar a FAUBAI à disposição para a gente desenvolver novos projetos. Agradecer a participação de todos, agradecer absolutamente todos os coordenadores e todos os professores dessas instituições que já se envolveram com essa proposta, e hoje 3 deles, né, 3 coordenadores e 3 professores, puderam aqui estar com a gente relatando as suas experiências. Então, agradeço em nome de toda a FAUBAI, agradeço a todos vocês que aqui estão, e até a próxima quarta-feira para todo mundo. Saúde. Até a próxima quarta, abraço a todos, boa semana, fiquem em casa, fiquemos bem, e até lá. Um abraço grande, muito obrigada.